Tudo bom? Estamos de volta com Direto do Trono de Deus, né? E a gente continua aí falando sobre Ezequiel, esse homem abençoadíssimo pelo Senhor, né? Que tem trabalhado na nossa vida a respeito das dificuldades que ele passa, os problemas que ele passa aí com relação as promessas que Deus tem passado para a vida dele, e que em momento nenhum você vê Ezequiel desistir de continuar fazendo a obra, o trabalho de Deus, né? E ele continua clamando aí pelo poder do Senhor, clamando para que Deus age na vida dele. No último vídeo, na última live que a gente fez, a gente vê Ezequiel falando para Deus assim: Senhor, esse povo tá me chamando aí de homem que conta parábolas, né? E sabe, como se nada acontecesse, como se o Senhor não agisse, não tivesse atitude mediante ao que tá acontecendo. E ele vai falando assim: Senhor, é como se ele falasse assim: Senhor, toma uma postura, Senhor, age mediante a isso tudo, né? Não tarde a sua mão sobre a vida desse povo. Mesmo Ezequiel estando preocupado com o povo, ele não... Ele estava incomodado com o fato de parecer que ele estava contando ali lorota. Como hoje a gente fala, né? A gente fala assim: olha, o Senhor já vem, breve, Jesus Cristo vem buscar o povo, breve. Boa Aí, tarde, boa minha tarde, querida tudo bom? Cláudia. Seja bem-vinda ao. Pontualmente, meio-dia e Nossa, cinco. que extraordinário! Né? E aí ele. Pois é, que doideira. Já viu o adoçante da formiga? É o quê? Já viu o adoçante da formiga? Aqui em casa as formigas estão tudo diet. Estão tudo no adoçante, ué. Quer não engordar, não, ó. Sabe o que é as lives fazendo efeito? Tá fazendo efeito. Fala assim, Até não, que as, isso? até as formigas estão correndo para tomar uma posição na vida. Porque a Chega gente de fica falando, vai açúcar. ter com a formiga, ó, preguiçosa. Aí ela fica assim, poxa, eu vou começar a olhar pra mim, deixa eu tomar um adoçantezinho. Chega de açúcar na minha vida. Chega de açúcar, vamos para adoçante, entendeu? Porque se com açúcar eu carrego 100 vezes o meu peso, imagine com adoçante. Jeová, ou então ela pensa assim: eu tô carregando 100 vezes o meu peso porque eu tomo muito açúcar, eu tô carregando muita coisa. Melhor eu tomar adoçante porque 100 vezes do meu peso vai ficar menos carga aí para carregar, né? É isso De aí. repente é isso. Eu acho que o lance é esse mesmo. E no Ou mais, ela tudo tá... tranquilo? Graças Esse a aqui é o Deus, hein? 37 hoje, né? E aí eu estava falando aí para o pessoal, né, Marcelo, que essa questão aí de que Deus estava falando, que Ezequiel estava falando, a gente terminou a live, né, daquele dia, falando que Ezequiel fala para Deus assim: Senhor, o povo já está me chamando aí de homem de parábola, poxa, o pessoal está dizendo que eu só fico contando historinha, né, e que hoje em dia a gente vê muita gente falando isso para a gente também, né, que a gente fala: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, o Senhor está vindo, né? Logo em breve o Senhor está aí conosco, toma postura na sua vida. E as pessoas: oi, Mili, Deus te abençoe, seja bem-vinda, meu amor. E aí as pessoas às vezes ficam pensando assim, né? Ah, lá vem aquele povo de parábolas, né? Já tem o quê? Quantos anos tem que Jesus está vindo e ele não vem, né? Então, É. bem complicada aí a situação de Ezequiel. Daqui a pouco ele vem. Daqui a pouco ele vem. Uhum. Ele tá vindo desde a época de Isaías, hein? Desde a época do Pois é, Éden ele tá vindo. pois Ah, é. mas aí ele veio, né? No Éden ele veio, aí depois do Éden ele virá. Hum, exatamente. Fica Virá. ligado não. Fica ligado não que você vai ver a parada. É isso aí.
E a gente começa aí, né, falando sobre as abominações de quê? De Jerusalém, não é isso? É o É isso 22? aí. Uhum. Você quer ler ou eu leio? Não, eu posso ler sem problema nenhum. Então vamos Ah, lá. ele Até qual que começa. você falou? Até o. Eu não falei até onde, não. Não? Então tá bom. É o Você tem 22 até o algum? 16. Até o 16. Pode Por ser, favor. sem Pode ser, problema. senhor. Então ele fala assim, ele começa. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o teu tempo e que faz ídolos contra si mesmo, para se contaminar. Pelo teu sangue por ti mesma derrama tu, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos por ti mesmo fabricados, tu te contaminaste, e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de teus anos. Por isso eu fiz objeto de opróbrio nas nações e escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti. Ó infamada, cheia de inquietação, eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o teu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra os estrangeiros e são injustos para com os órfãos e com as viúvas. Desprezastes as minhas coisas santas e profanastes os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramares sangue no meio de ti. Comem carne sacrificada dos montes e comem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e o outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomastes. Extorquindo-o, exploraste o teu próximo com extorsão. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estará forte as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, disse e o farei. Espantar-te-ei entre as nações, e te dispersarei em outras terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Seja bem-vindo, Lino, que Deus abençoe. Ai, pensa num negócio tenso, né? É verdade. Ou tentaram invadir bem meu Instagram, você acredita? Acabei de todo. Ó, a gente que movimenta muito, principalmente no PC e faz muita coisa, o que que acontece? Sempre é atacado. É importante baixar um antivírus aí. É, não, eu tenho. Ah, Foi legal. por isso mesmo. Então, o que que acontece? Toda semana, pelo menos 2 ou 3 vezes, tentam invadir o meu também. Agora há pouco eles acabaram de me mandar uma mensagem aqui pedindo para trocar a senha pela 10ª vez essa semana. Mas enfim, a gente não vai perder o Instagram não, em nome de Jesus, porque a gente tá pagando aluguel. Olha só, presta atenção nisso. Presta atenção nisso.
Eu fiquei assim, a gente ia fazer essa live ontem. Eu fiquei assim, a gente ia fazer essa live ontem. Aí teve um imprevisto com a Claudinha de manhã, aí depois teve um imprevisto comigo no final da tarde. A gente acabou não conseguindo fazer essa live ontem. E Deus sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto, né? Além disso, ele diz assim, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso são Romanos 8, Oi, 28, Everton, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Muita praia, muito 28, sol. né? Romanos 8, 28, não é isso? Aí a gente vai aqui, ó, 8 e 28. Ele diz assim, ó, Cláudio. Deixa eu olhar. Todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, essa palavra é linda demais. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também. Deus acabou de me dar a palavra de domingo. Poxa vida. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a minha palavra. Oh, Deus, obrigado. Olha só, o que que acontece dentro desse processo? Acontece o seguinte, que é porque era para ser dito hoje, porque era para ser feito hoje, a gente precisa entender e acreditar nisso, né? Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, olha só. Você leu até o 22, né? Deus continua avisando. Deus continuou avisando. Eu liguei para a Cláudia ontem, indignado. Eu liguei para a Cláudia ontem chateado. Liguei para a Cláudia ontem chateado. E aí Deus continua, quando deixo queimar até que todas as impurezas. Ele diz assim, ó. O que é fundir ouro, do 17 a 22, ele diz assim, ó. Ó, Claudinho, o que que ele diz do 17 ao 22? Ele diz assim, ó. 15, 6, 17. A palavra do Senhor vem Já vai para dizendo. aí? A Eu gente leu queria. até qual? Até o 16? É, Ah, então tá bom. A única coisa que eu tenho para falar até o 16 é Deus continua avisando. Eu liguei para Cláudia indignado porque Deus mandou um recado hoje de novo. E aí, pronto, é isso que eu tenho para falar até o 16. Deus continua avisando. Ele diz as abominações de ele ligou Israel, de indignado mesmo. Jerusalém. Fiquei indignado. Deus continua avisando. E aí, Claudinha, diga o que você quer falar Então, o que que aí no seu acontece? Na coração. verdade, há uma divisão aí nesse capítulo, né? Uma divisão muito importante, que é a primeira parte de 1 a 12. Ele vai falar sobre quais são os pecados cometidos de Israel. Poxa, por que que ele vai falar de novo? Esse povo ainda não sabe? Existem aqueles que não ouviram, existem aqueles que ouviram, mas não escutaram, existem aqueles que ouviram e escutaram, mas não entenderam. Existem aqueles que ouviram, escutaram, entenderam, mas não aprenderam, né? E aí vai sucessivamente. Então, ele está falando aí sobre o que o povo fez de pecado, como, por exemplo, a idolatria, a violência, o assassinato, e assim sucessivamente. Do 13 ao 16, ele fala é, 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 sobre a recontagem dos crimes, né? Ele vai Uhum. recontar todos os crimes que foram feitos, né? Que provocam a ruína de Jerusalém. Então, ele vai mencionando aí, em particular, os pecados dos príncipes, dos governantes, né? Por quê? Porque ele vai colocar assim que a liderança, aqueles que deveriam ensinar, aqueles que deveriam se posicionar. Eu amo quando meu cabelo tá nascendo, ó, o cabelo novo nascendo, ó, ó. Aí fica assanhando assim. Ô, Isso é Jeová. bom demais. Tá ótimo, parece que eu não pintei o cabelo, ó. Ó, Jeová girei. Mentiu mesmo não, pare de mentir que é mais Não, não bonito. pintei não. Não penteei, não.
Acabei de Isso, pronto. acordar, inclusive. Pronto, agora sim, fica mais E aí, bonito. o que que acontece? Então, ele está falando sobre isso, né? É, E ele vai falando sobre a importância da liderança se posicionar. E o quanto ele está angustiado e entristecido em seu coração pelos seus sacerdotes, aqueles que representam o seu nome na terra, né? O sacerdote é aquele cara que ele está usando o nome de Deus, ele é tipo o embaixador direto do Senhor. Uhum. E ele está indignado porque ele está ensinando abominações, né? Sim, a gente lembra disso. Então ele vai e continua falando sobre lá em Lamentações um de 1 a 2, né? Ele está falando sobre uma cidade sanguinária. Uma cidade sanguinária. Olha que interessante. O Senhor fala sobre Davi, que Davi é um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Mas ele é o quê? De mãos cheias de sangue, sanguinário, Sanguinário. de sangue no zóio, faca na Por quê? caveira, conquistador de terra. Porque então, Cláudia, quando ele fala da cidade de Jerusalém, que é uma cidade sanguinária, ele está falando de uma maneira negativa, mas quando ele fala de Davi, que ele é um homem sanguinário, né, de mãos sanguinárias, mas o coração dele, ele é segundo o coração de Deus. Por quê? Porque um homem sanguinário é segundo o coração de Deus e uma cidade sanguinária não é. São dois pesos, duas medidas, dois valores? Por que, Senhor? Por que será? E aí ele volta a repetir, ele fala, né? é, Davi protegeu a cidade em nome de Deus. Ele não, a única pessoa que ele matou aí por ordem própria, porque ele quis matar, foi o marido daquela mulher que ele amava e que ele adulterou, e, enfim, que cometeu esse pecado e que Deus disse que foi pecado e acabou. Mas fora isso, ele não matou ninguém que Deus não mandasse ele matar. Por exemplo, ele teve diversas oportunidades de tomar o reinado de Saul e diversas vezes ele vai lá, pega alguma coisa que é de Saul e ele mostra para Saul que estava próximo dele, mas que não matou e ele diz assim: porque você é o meu líder. Você é o rei de Israel e eu respeito isso. Eu não vou Exatamente. matar aquele que Deus ungiu para ser rei. Não vou. Então, ele não matou seus filhos para oferecer em sacrifício, nem matou pessoas para oferecer em sacrifício, ele não saiu por aí fazendo esse tipo de coisa. Então, por isso que ele era segundo o coração de Deus. Porque quando ele tinha sangue em suas mãos, era para proteger o povo de Israel. Então, essa é a diferença entre um e o outro. O peso, a medida é o mesmo, né? Agora, a conotação de um para o outro é diferente. E aí ele fala, quando ele fala no 7, no 8, no 10 ao 11, no 12 e no 15, ele está fazendo referências exatamente à história, lá em Êxodo e lá em Levítico, né? Ele está contando sobre a história, que desde o Êxodo o Senhor está falando que se o povo buscar a face dele, se o povo se humilhar, se o povo se posicionar, o Senhor, né, o Senhor vai voltar os olhos para ele. É como o Marcelo leu aí, ele falou assim: se o Senhor for à minha frente, quem vem contra mim? Quem pode ir contra mim? Se o Senhor estiver na minha frente, se o Senhor me conduzir, ninguém pode ir contra mim. Agora, se o Senhor não está comigo, se ele não me conduz, eu estou na minha própria força lutando contra alguém que está na Exatamente. própria força dele, né? Exatamente. E aí ele chega no 16 e ele fala assim: serás profanada em ti mesma, serás envergonhada por você mesma.
Você mesmo vai fazer com que você seja envergonhada, ó Israel, por ser soberba, né? Então, o posicionamento de Deus é esse. Aí o Marcelo me ligou ontem desesperado, né? Ai, Cláudia, de novo, de Calma aí, novo, rapaz, de calma novo, aí. de Vamos ler novo. a Ah, não é segunda conta ainda, parte. não? Então tá Não, bom, vamos vai. ler a segunda parte. Pode ser? Pode. Agora é É, sua vez de ler. Fazer igual faz na escola, sabe? Quando a gente é criança. não. Cada vez a vez de um. Tem muito tempo que passou pela infância? Eu nasci já assim, grande já, velho. Foi? Poxa vida. Pô, sabia não? Não. Então tá bom. Júnior, Olha seja só. bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Ele diz assim, ó. Então veio a palavra de Deus sobre mim e disse: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são escória da prata, portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo, o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem assim na minha ira e no meu furor, eu os ajuntarei ali e os deixarei fundirem e os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim vocês serão fundidos no meio dela, e saberão que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vocês. Posso sentar a bala até o final? Pode. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia de indignação. Há no meio dela uma conspiração nos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distintas entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Olha só isso. Não respeitam os seus meus sábados e assim sou profano no meio deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, que derrama para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganham lucro desonesto. E os seus profetas cobrem isso com cal, pintam por cima, fazem vista grossa, tendo visões falsas e e predizendo mentiras, dizem assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando, fazem violência aos pobres e necessitados e injustamente oprime os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Mas não encontrei ninguém. Por isso, derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor. Farei cair sobre eles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor. E aí, Cláudia, volto lá onde a gente estava batendo papo e conversando, mas antes disso eu quero dizer do 17 ao 22, ele diz assim, ó. 17 ao 22, ele diz assim, ó. Filho do homem da casa de Israel se transformou em escória para mim. Não, diz, tá bom. Se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro, chumbo no meio do forno.
Eles são escória da prata. Portanto, diz o Senhor Deus, visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que os ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo, o estanho no meio do forno para soprar fogo sobre eles, a fim de fundirem, derreterem, se transformarem em uma coisa só. Assim, na minha ira, no meu furor, os ajuntarei e ali deixarei eles fundirem, eles se transformarem em uma coisa só. O que é fundir o ouro? O que é fundir a prata? O que é fundir o estanho? É derreter e fazer ele ferver a ponto de que todas as impurezas evaporem, todas as coisas ruins saiam, sejam queimadas ou sejam evaporadas. E ali fica o ouro puro, fica a essência, fica só o que pertence verdadeiramente àquela pessoa. E aí Deus está falando assim: eu vou colocar vocês no meio do fogo, no meio da fornalha, para que a essência de vocês prevaleça, para que vocês se tornem puros novamente, para que vocês se tornem verdadeiramente puros. Do 23 ao 31, ele diz: os pecados das autoridades de Israel. Se não ensino o que é errado, vão fazer como se fosse certo. Ele diz isso. Ele diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem distinção o que é santo e profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. E a E no partir daí, 24 ele fala sobre a chuva, né? E mesmo aqueles que cometem pecados, aqueles que erram, que poderiam ser purificados, que poderiam, né, queimar incenso, um sacrifício pelos seus pecados, exatamente, não fazem isso, exatamente. né? Então não têm seus pecados perdoados, né? Exatamente. E aí ele finaliza dizendo: por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor, da minha ira, da minha raiva, eu os consumirei, farei cair a cabeça deles, o castigo dos seus atos merece, não, sobre a cabeça deles o castigo dos seus atos, diz o Senhor Deus. E aí, quando eu terminei isso, fazendo aqui o roteiro e tudo mais, conversando sobre a palavra de Deus com Deus, eu falei para ele: Senhor, por que, Deus? Por que, Senhor? Por que que o Senhor? Por quê? Por que, Senhor? Por quê? Eu não estou entendendo, Deus. Por quê? Por quê? E aí eu fiquei pensando assim, anteontem ele falou assim, eu vou fazer. Anteontem ele falou, eu vou fazer. E o profeta foi ousado e disse, Senhor, as pessoas estão dizendo que eu estou aqui falando historinha, parábola, mas que nada vai acontecer. E aí Deus faz assim, então vira a cabeça para um lado e profetiza isso. Vira a cabeça para o outro lado e profetiza isso. E disse, agora sim o pau vai comer na casa de Noca. Porque Deus vai fazer com que as pessoas comecem a olhar para ele de novo e vai consumir essas pessoas. Aí quando eu olho o 22, fala assim, e Deus está lá conversando com o povo e avisando eles que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer. E Ezequiel acabou de dizer para Deus, Deus, eu estou virando motivo de chacota, de piada. Eu não, o Senhor está virando motivo de chacota, de piada, no meio das pessoas que estão dizendo, você só diz e não faz. Igual o pai fala, menino, eu vou te bater, menino, eu vou te bater, menino, eu vou te bater. Aí o menino vai lá, se joga no chão, se esperneia e não sei o quê. Ele vai e pega, ô menininho lindo, vem cá pro meu colinho, não sei o quê, não fique assim não. E não desce o cacete nele para ele aprender. Porque é assim que se corrige, é assim que Por aprende. conta da Aí eu, lei da palmada, não pode. e aí eu liguei para a Cláudia e falei assim, Cláudia, não quero mais isso para minha vida. Estou indignado, estou chateado, eu não estou entendendo. Eu perguntei para Deus, ele não me responde e eu preciso entender por que, que ele não toma uma atitude. Ele diz que toma, vai lá num dia, toma e depois vem a sopa. Parece barata. Que história é essa? E aí Cláudia me falou sobre os moles e os duros. Os moles e os duros. Diga aí, Claudinho, o que, que é isso? E aí eu fiquei super feliz com essa resposta. Então, na verdade, assim, Deus fala muito no meu coração com relação a isso. Lá em Apocalipse, eu sempre gostei muito de Apocalipse, né? Minha mãe até fala assim que Apocalipse é um livro que ela senta para ler comigo, porque eu gosto mesmo de ler. E Apocalipse fala, né, que a alma, né, o sangue dos justos está debaixo do trono, clamando por Deus.
E eles clamam o quê? Eles dizem, Senhor, até quando? Exatamente como o Marcelo estava clamando ontem. Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai permitir que o nosso sangue não seja julgado? Até quando o Senhor não vai tomar uma providência? Até quando nós vamos passar por isso? Até quando nós vamos ter que esperar? E aí o Senhor olha para eles, claro que eu estou falando na minha palavra, mas eu acredito que o Senhor falou exatamente assim. A Bíblia fala que ele só disse assim, espero que tem muitos que vão morrer como vocês, né, morreram. Mas eu acredito que o Senhor deve ter dito dessa forma para as almas, né, cativas. Filhinhos, tenham paciência, porque se eu simplesmente passasse o cerol, o que seria de Abraão, né? Você já pensou o tempo que Abraão ficou lá esperando para que você, Judas, né, que traiu Jesus, pudesse ter Jesus Cristo indo lá para pregar? Eu suponho, né? Eu espero que ele tenha aceitado, né? Quanto tempo Abraão ficou esperando? Você imagina quanto tempo Abraão está esperando por mim para que eu venha a morrer ou ser arrebatado? Quanto tempo Israel, né, Jacó ficou esperando aí pelo Marcelo, por você? Quanto tempo essas pessoas ainda estão esperando debaixo do trono de Deus e clamando, Senhor, vem logo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se Deus agisse dessa forma, ele falou claramente para Ezequiel lá no início. Ele diz, Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Uau! Eu não fico feliz quando eu vejo o meu servo, aquele que mesmo que tenha me abandonado, que mesmo que nunca tenha me servido, eu não fico feliz de ver o meu filho, a minha criatura, morrendo eternamente. Isso não me traz alegria. O meu propósito, o meu objetivo é que todo mundo venha para mim. Infelizmente, existem aqueles que virão, aqueles que não virão e aqueles que demoram a vir, mas eles vêm. E eu, na minha onisciência, eu sei quem são. Eu sei aqueles que vão me desprezar para sempre, infelizmente. Eu sei. Mas eu vou dar oportunidade para aqueles que eu também sei que no lugar onde eles precisam ser tratados, quando for tratado, eles serão salvos e virão para mim mesmo que demore. Porque eu faria por você. Por que eu não vou fazer por ele? Se o Senhor tivesse passado o cerol desde a época lá de Moisés, o povo não tinha entrado. Não tinha entrado, porque ele fala, vou mandar um anjo, ele fala desse jeito para Moisés, vou mandar um anjo para ficar na frente do povo, entendeu? Porque aí todo mundo que pecar, eu vou ó, com a espada na mão. E aí Moisés fala, então não vou não, Senhor. Moisés sabia que ele ia ser o primeiro a pecar, ia bater na rocha. Está doido? Ó, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou. Não, então vamos fazer o seguinte, Moisés, vou matar todo mundo, vou suscitar de você uma geração. Tá doido? Tem duas coisas aí que vai acontecer, Senhor. A primeira e mais importante é que o povo lá atrás vai chegar e vai falar assim, que Deus é esse que mandou o povo para morrer no deserto? É a primeira coisa. Eu não sirvo esse Deus, não. A segunda coisa é que vai falar assim, é porque a geração é de Moisés. Se fosse de Abraão, ó, quero meu nome assim, não. Moisés não queria essa labuta para ele, não. Então, o Senhor, claro que o Senhor eu tô brincando, mas assim, eu não queria, né, essa gestão para cima de mim. É muita responsabilidade. E aí, o que acontece? Então, se o Senhor tivesse feito isso, se ele tivesse agido ali na época de Abraão, não teria Josué, não teria Caleb, né? Nesse período aí do exílio babilônio, tem um homem chamado Daniel, né? Tem Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses homens foram levados exilados não, foram levados cativos para a Babilônia.
Sim. E esses homens, eles manifestaram a glória de Deus na vida deles. O que mais se destaca de todos eles é Daniel. Daniel, ele orou a Deus, ele buscou a Deus, ele esteve diante do Senhor, mesmo quando o rei proibiu que o povo fizesse isso. E aí Daniel se posiciona como servo do Senhor e ele ora, ele é levado para a cova Primeiro, dos leões. ele não se permitiu contaminar com as coisas daquele lugar. Não se O permitiu, primeiro desafio da vida dele e ele que já entrou começou a dizendo, chamar a não, atenção do rei, exatamente, não vou comer da mesa do rei. Por quê? Ele não exatamente, disse porque, ele só disse não vou comer, mas ele sabia, porque essa comida é sagrada a outros deuses. E exatamente. eu não vou. O meu povo está vindo para cá, para o exílio babilônico, porque está se contaminando com as coisas deste mundo. E eu não vou me contaminar. Não vou comer. Faça um teste. Se dentro de um mês eu não tiver mais forte, mais bonito, mais inteligente que todos esses que estão comendo aí você pode me matar. Aqui te visse. Né? O Faça o Daniel teste. mandou, Daniel falou assim, aqui tive-se. Active-se, né? É. E aí, o que que acontece? Ele é exemplo para Sadraque, Mesaque e Abednego que seguem ele, né? E aí entrou na fornalha, acontece a mesma coisa com eles. Poxa, acabei Mas de ter uma ideia, Daniel. Daniel é um exemplo Sabe maior, que assim, Daniel. ele se destaca mais, por quê? Porque ele tá lá orando, ele fala assim, não pode fazer nenhuma petição a ninguém, só ao rei. O rei era amigo dele, o rei o amava, mas Uhum. ele foi lá e orou para Deus, porque ele amava mais a Deus, ele ama mais a Deus. E aí ele foi lançado na cova dos leões e o rei falou: Ô, Daniel, me perdoe, Daniel, Daniel, o rei todo preocupado, Daniel, como é que você foi fazer uma coisa dessa? Daniel, você não sabia da lei, Daniel. E Daniel, tudo bem, rei, não tem problema não, pode jogar. Ele não sabia se ele ia sair vivo ou se ele ia sair morto, ele sabia que o que ia Ele não estava acontecer lá ia ser para a preocupado, glória é. de Deus. É. Exatamente. E aí o Senhor estava com ele, e por conta dessa atitude de Daniel, que foi levado cativo para o exílio babilônio, na época desse problema todo, quando ele saiu de dentro da cova dos leões, o povo da Babilônia serviu a Deus. Porque o rei disse assim: Olha, vocês estão vendo que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Então, a partir de hoje, todos nós vamos servir ao Deus de Daniel. Não existe Deus como o Deus de Daniel que livra um homem da cova dos leões. Não é possível. Vamos servir. Se o Senhor tivesse feito, aquele povo não teria tido a oportunidade de conhecer o Deus de Daniel, de abrir os seus olhos. E o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então não é porque ele tarda, porque ele demora, porque ele está brincando com a gente, porque é porque ele nos ama. E ele não ama só você. Ele não ama só a mim. Ele ama toda a humanidade. E aí ele vai lá conversando, 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 até que todos aqueles que verdadeiramente precisam e que querem e que buscam se convertam. E aí ele vai dizer lá no fim, lá em Apocalipse, ele vai falar assim: Ei, povinho, que tá aí debaixo do meu trono, vocês esperaram bastante, né? Vocês vão levantar primeiro. Levanta, ressuscita, vem como corpo glorificado, porque Jesus já está descendo para buscar e arrebatar aqueles que estão lá embaixo, clamando por mim. Aleluia. Vocês vêm. Aleluia. Poxa, você não sabe o quanto que me fez ter um dia extraordinário esse bate-papo ontem. Porque, de verdade, posso corroborar ou você quer Pode, mandar fique à bala em vontade. alguma coisa a mais? Porque, assim, quando eu falei com ela e eu fiz as anotações sobre os moles e os duros, e aí é justamente o que Claudinha está dizendo. Deus já sabe as pessoas que têm coração duro, já as conhece e já sabe exatamente o que vão ser os resultados para essas pessoas. E tem aquelas que estão ali embaixo da cruz, né, que você falou, pertinho do trono, quer dizer. Aquelas que, assim, que a gente sabe que ele sabe que houve arrependimento, mas que ainda estão em cima do muro. Às vezes, por causa de uma decisão familiar, às vezes por vergonha do que as pessoas em volta
dentro do nosso processo de convivência, vão dizer, fazer ou ser a respeito. Minha mãe morria de medo, gente. Minha mãe morria de medo da família dela. Aí eu falei assim, não, se eu jogar a minha santa fora e eu quebrar ela e jogar fora e eu for lá para Bahia dizer que eu sou crente, rapaz, o negócio vai ser feio em relação a isso. Ó, João, vamos contando aos poucos, tá bom? Para não assustar as pessoas. E assim, era uma coisa e minha mãe foi uma pessoa que ela sabia das coisas, que Deus deu sabedoria ao meu pai para ensinar para ela algumas coisas dentro da palavra. E ela sabia, ela tinha convicção, ela tinha plena certeza. E o Espírito Santo, quando a gente abre, enche o nosso coração, mas estava em cima do muro. Em cima do muro do processo de uma decisão. E se Deus fala assim, ah, chega, quem está em cima do muro se lasca. Vai junto. Eu não decidi, velho. Eu estou em cima do muro. Eu não decidi, eu não converti o meu caminho. Eu não mudei de direção e comecei a ir para o outro lado. Não. Eu simplesmente estou parado. Olho para um lado e diz para lá que eu vou, ou é para lá que eu vou? Lá tem a satisfação da minha família, não vai ter as zoações porque é o crente. Se bem que hoje em dia está na moda, né? Tá na moda ser crente. Hoje em dia virou moda ser crente, ficou assim. Mas na época, lá atrás, quando eu me converti, muita O gente povo era era muito 007. Eu agente mesmo secreto. eu mesmo metia minha Bíblia aqui dentro das calças aqui atrás assim, botava a camisa por cima para ninguém ver que eu estava andando de Bíblia não. Eu não gostava não, sério. Eu já fui muito 007 já. Eu não vou mentir aqui e dizer que não sou, porque senão as pessoas não veem transformação. Falam assim, é fácil, nasceu em berço de ouro. É fácil, nasceu em lá evangélico. É uma zorra, entendeu? Não, não é assim não. Não é fácil nem E para nem quem nasceu, né? nasce, nem para quem deixa de nascer no lar evangélico. Mas aí eu vou dizer uma coisa para você. E aí a gente tem vergonha. E às vezes a gente se propõe em cima do muro. Esses são os corações mole. Coração duro é aquele que Deus já sabe, disse, não vai mudar, não vai continuar nessa vibe. Infelizmente, eu gostaria muito, porque eu sou zeloso no meu coração, eu sou cuidadoso, eu tenho amor, eu quero vocês e não quero destruir vocês. E se eu der uma pressionada, vai vir mais gente. Se eu der uma pressionada e falar, aqueles que têm o coração duro, que não vão mudar, vão falar assim, você não para de dizer, eu quero ver é fazer. Mas aquele que tem um coração mole, que tem um coração contrito, que está ali em cima do muro, quando ele começar a ver a primeira faísca de fogo, igual aconteceu que Ezequiel virou para um lado e profetizou, virou para a floresta e profetizou, e começou a incendiar a parada, ele fala assim, epa, antes que o pau comece a comer na casa de Noca, deixa eu tomar uma posição. E é É por a hora essas de eu pessoas. falar, Senhor, já entendi. Me puxou pela Exatamente. orelha, né? Exatamente. E por essas E pessoas, só queria fazer exatamente. só uma correção, Marcelo. Quando o Apocalipse trata daqueles que estão debaixo do trono de Deus, ele está falando daqueles que morreram cristãos, aqueles que aceitaram a Deus, mas que estão esperando que Deus julgue já, que ele arrebate logo, que ele busque Ah, as eu achei que pessoas, era entendeu? purgatório que você estava falando. Não, não, não. Eles aceitaram a Jesus, eles são convertidos. Então, são aquelas pessoas, até as pessoas que estão vivas, que não morreram, mas que já aceitaram a Jesus, que ficam assim como eu, todo final de live, e falam assim, gente, vamos divulgar para o Senhor vir logo, vem para o Senhor vir logo, para o Senhor vir logo, né? Desse jeito. Tá dando beijo para Uhum. quem? Minha esposa linda, maravilhosa, que já Ah, botou o almoço aqui, que a gente vai sair levar o Sam para uma consulta. Nunca vi uma criatura sempre ir para consulta. Rapaz, o menino tem um mês e já foi para umas 15 consultas já. tá certo. Então, o que que acontece? Então, são essas pessoas, sabe? Essas pessoas, tanto aqueles que estão vivos e clamam a Deus que venha logo nos buscar, aqueles que já faleceram, então ali esperando que o Senhor já traga logo todo mundo para vamos festejar, Senhor. Poxa, vamos Então, logo. olha só, a dica de hoje é o seguinte: todas as vezes que você quiser que Deus venha logo, ô Senhor, volte logo, Senhor, volte logo, peça para Ele te arrebatar. Lembre das pessoas que estão à sua volta, que ainda estão em cima do muro. Ore por elas e fala, Senhor, me leva logo. Mas ninguém quer morrer, todo mundo quer ir para o céu, mas quer que Jesus volte e saia arrebatando todo mundo, e quem vai para o inferno que se lasque.
Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa orar pelo seu irmão. Você precisa querer enriquecer não só você, mas seu irmão. Você precisa querer Exatamente. não só você ser próspero, mas seu irmão ser próspero também. Você precisa querer pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Sabe por que que Jesus não voltou ainda? Justamente porque você quer que ele volte para você sair dessa vida de sofrimento logo sua. E Deus falou: você vai ter aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não vai para o céu derrotado. Se você não venceu a batalha que você está tendo na terra, você não é vencedor. Deus não vai te levar para o céu derrotado, porque não tem galardão nenhum na sua vida em relação a isso. Então preste atenção nisso que eu estou te falando. Deus só vai te levar para o céu quando você tiver uma vida em plenitude. Quando você entender que eu acordo todos os dias, a minha vida tem um monte de problema, mas eu corro atrás para resolver. Ele não vai te tirar do meio do furacão, ele vai te colocar no meio do furacão, porque é no meio do furacão que você aprende, porque é no meio do furacão que você faz com que as coisas aconteçam. Ele não vai te levar no meio do furacão na derrota, ele vai te levar para o céu vitorioso. As pessoas que vão, Isaac, Jacó, Moisés, Abraão, vão querer olhar e vão falar assim: quem é essa pessoa que está subindo aqui que eu quero conhecer? Porque ela chegou vitoriosa. Eles vão querer conhecer você, saber quem é você. E vão E te receber com toda a felicidade do mundo. Mas você não vai para o céu enquanto você não tiver vitória aqui. Porque Deus não vai tirar você do olho do furacão. Porque esse olho do furacão é para que você faça verdadeiramente que alguma coisa aconteça nas pessoas que estão à sua volta. Não é para você. Não é fuga. Não é para sair daqui. Uhul. Ai, beleza, morri. a dica Pare é com essa isso. mesmo, sabe, Marcelo? A dica é exatamente essa. Quer sair daqui? Quer que acabe logo esse sofrimento, essa dor, essa tortura? Faz o que o Senhor mandou, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda Uau, criatura, é batizando isso em nome aí. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Aí, quando você começa a divulgar a palavra de Deus, todos vão conhecer a palavra de Deus, todos conhecendo a palavra de Deus, não terá ninguém por inocente. Nós seremos arrebatados. simples assim. Não é fácil, mas é simples assim. É, é isso aí. Sua vez ou minha vez? Eu nem lembro. Ixi, travou, Marcelo. E Marcelo, tu travaste, é minha vez ou sua vez de orar? É minha vez. Então eu vou orar para que Deus esteja abençoando aí a cada um de nós, transbordando na nossa vida, né? Como o Senhor transbordou na minha, transbordou na vida do Marcelo aí, dando essa resposta para ele, né? De que porque, ai meu Deus, é muito cabelo novo nascendo. De o quanto, tô brincando, mas é mesmo, tá vendo? Hoje eu vá. E o quanto ele transbordou aí na minha vida, na sua vida, e que ele possa transbordar cada dia mais e mais, né, na vida dos outros, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos circunvizinhos, né? Ele fala que a gente não precisa ir lá nos confins da terra para pregar a palavra de Deus. A gente pode começar pregando a palavra de Deus hoje, aqui, na nossa vizinhança. E depois, né? Depois a gente vai pregando a palavra de Deus na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo e assim sucessivamente, né? Mas a gente começa dentro da nossa casa, no meio da nossa rua, com as pessoas que a gente convive. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos instruindo e transbordando em cada um de nós para que Caiu possamos minha internet, transbordar na Flávia. vida Desculpa, mas já do tô de outro. volta. Tem problema, Então, tem simbora. problema. Eu oro, Você você tem ora. muito. Pode orar. Eu adoro quando Senhor você ora. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, obrigado por mais um dia na tua presença. Senhor, eu só tenho a agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecer porque o Senhor nos orienta, nos ensina, nos guarda, nos liberta. E o meu pedido, Pai amado, é que o Senhor reverbere na vida de cada um, Senhor, Nome, a tua palavra, transborde e transforme, Senhor, em nome de Jesus Cristo. nome. É igual eu estava hoje, Senhor, trabalhando naquela palavra que o Senhor me deu, e o Senhor falou assim, que o Senhor é transformador, que o Senhor é transformador.
porque o Senhor transforma a dor em solução, o Senhor transforma a dor em alegria, o Senhor transforma a dor em felicidade, o Senhor transforma a dor em amor. Então, ó Deus transformador, vem sobre nós, Pai Em nome amado, de Jesus, e Senhor. transforma a vida de cada um de nós, em nome de Aleluia. Jesus Em Cristo. nome de Jesus, Amém. Senhor. Amém. Beijo no coração. Até amanhã. 0659 AM com Cláudia. E a gente tem direto do trono, 12:05. Amo cada um de vocês do fundo do meu coração. Assim como nosso Pai nos manda amar. Porque vocês são extraordinários. Não é só porque Ele mandou, não. É porque é princípio. Joia? Beijos! Até amanhã. Até mais tarde. Até Até amanhã. amanhã. Até mais tarde.